Oi para todo mundo falando da Parashá, Rabino Roni Hadid, a gente está na Parashá Vayera. Sobre gravações diretas, a gente vai fazer alguma coisa só para falar para o público isso que a gente está fazendo? Se Deus quiser. Depois da gravação que eu fiz em português para vocês, teve vários pedidos para compartilhar também o nosso amigo Rabino Roni Hadid, então a gente vai tentar marcar um horário. Aqui em Israel tem que ser à noite para ser um horário normal aí para o Brasil. Vamos tentar agitar alguma coisa. A gente está pensando nos assuntos ainda também, então a gente vai talvez colocar alguns assuntos para votação. Se vocês quiserem, se inscrevem também aqui no vídeo as ideias de assuntos que interessam vocês sobre o judaísmo, porque vai ser mais uma conversa não sobre a Parashá, uma conversa mais geral sobre vários assuntos religiosos judaicos. Parashat Vayera é a Parashá que Deus se revela para Avraham, né? Avraham Avinu, em termos de localização temporal, ele está agora logo depois da circuncisão, do Brit Milá que ele fez, e com dores, né? Dolores, né? Como se fala em espanhol, muitas dores, porque o terceiro dia é o dia que se costuma dizer que mais dói quando se faz circuncisão. Eu não me lembro, porque como eu fiz quando era pequenininho, eu não lembro, mas dizem que o terceiro dia é o pior dia que dói depois da circuncisão, um dia de calor muito forte, como se fala aqui em Israel, Hamsin, né? Hamsin é aquele calor forte de deserto, assim, bem forte. E nesse meio tempo, em vez de ficar deitado na cama, né, como qualquer homem que na hora que sobe a temperatura para 37 graus acha que vai morrer, em vez disso ele sai para fora e começa a procurar visitas, né? Porque as mulheres não entendem que só porque elas tiveram dores de parto, só porque as mulheres têm dores de parto, elas não entendem que o nível de um homem com 37 graus, 38 graus de febre é algo totalmente impensável. Vai sair, né? Então ele vê, tem 3 pessoas se aproximando, ele sai correndo atrás deles. E a gente sabe que essas 3 pessoas que vieram visitar o Avraham são 3 anjos fantasiados de homens que vieram trabalhar. Não só fantasiados de homens, como fantasiados de idólatras, né? O Avraham, o Rashi fala, né? O Rashi, o intérprete da Torá, traz aqui que ele estava desconfiado que eles são idólatras. E apesar disso, Avraham, como Avraham se comporta sempre com a sua virtude de misericórdia enorme que ele tinha, recebe eles na sua casa, traz para comer, traz para beber, etc, etc. Nossos sábios trazem aqui que esses 3 anjos vieram fazer, na verdade, tinham 3 missões diferentes, né? Em muitos lugares os nossos sábios trazem que é uma coisa interessante, que os anjos não fazem duas missões. Cada anjo é responsável por uma missão. As 3 missões, vamos ver se eu me lembro, eram: a primeira é trazer um remédio, né? Trazer uma salvação para Avraham, para as dores dele, ajudar com ele, com o sofrimento dele, como se chama em hebraico, Marefuah Shlema, tá? Trazer, como se fala? Um alívio para ele. O segundo foi para avisar a Sarah que ela vai ter um filho, se Deus quiser, daqui a 1 ano. Lembrei de uma história. Posso contar uma história no meio? Claro. Você manda. Vocês conhecerem também, eu mando. É interessante, né? Essa Parashá é uma Parashá importante, né? Que é quando os anjos falaram, esse anjo que a gente está falando agora avisou para Sarah que ela vai ter um filho. E faz 9 anos atrás, eu cheguei para um dos rabinos aqui do bairro de Givat Shalom, um rabino grande que se chama Rav Yitzhak Ullman, que é um rabino da Badatz, né, da Ida Haridit. Cheguei para ele, perguntei para ele, era quinta-feira também, que nem agora. Cheguei para ele na quinta e falei para ele: Rabino, eu tenho, graças a Deus, muitas filhas em casa, agora eu preciso de um menino macho agora, né? O que eu posso fazer para ter um filho mais? Você quer me dar uma brachá, uma benção? Peraí, você tem que falar para os nossos ouvintes e espectadores que não é a questão, Deus me livre, de preferência pelo sexo masculino. Não, e quantidade. E a vontade de cumprir a mitzvah de Pururuvu, que ela se cumpre quando tem um homem e uma mulher, né? Certo? Então, como a gente já tinha várias mulheres, sim, eu adoro mulheres. Minhas filhas especialmente, tenho um prazer enorme com as filhas, mas todo mundo quer um menino e uma menina também. Eu pedi então uma brachá para o menino. Ele falou que é uma pena, porque agora na Parashá, na Torá aqui, tem uma aliá aqui, né? Que é a aliá que está escrito que o anjo falou para a mulher, para Sarah, que ela vai ter filho. Isso é uma sgulá, uma simpatia para você também ter um filho. Aí eu falei: e como a gente faz agora? Ele falou: não, agora não dá mais, porque já era depois da tefilá, já acabaram de ler na Torá. Aí eu falei: então,
A gente espera mais um ano, o que a gente faz agora, né? Eu falei pra ele, não pode fazer no Shabat? No Shabat também se ele é na Torá, eu posso subir na Torá no Shabat. Ele falou, mas no Shabat, a parashá que a gente lê aqui no começo, né, que ele falou, o anjo falou pra Sará, é na parte do Cohen, que o Cohen, só os Kohanim, os sacerdotes, sobem na Torá, então você não pode, você é não só é você Cohen. virar Cohen, né? Mas só tem que virar Cohen. Aí eu pensei, eu falei, mas Rabino, na continuação tá escrito, vai ficou da Shemet Sará, que Deus deu a luz, né, Sará deu a luz, quer dizer, de fato já também, né? Se eu subir lá também vale? Se eu subir na Torá lá, né? Subir na Torá é fazer as bênçãos da Torá. Aí ele pensou, né? Tipo, sabidinho, né? Ele falou, vale, sobe também nessa parte, né? Aí eu cheguei no dia seguinte na sinagoga, eu tenho meus contatos com o Gabai, né, responsável pelas aliot, para quem vai subir na Torá, quem vai receber as bênçãos na Torá. Aí eu falei pra ela, não sei o que você vai fazer nesse Shabat, mas na Parashá ficou da Shemet Sará, na Parashá que tá escrito que a Sará teve um filho, eu vou subir. Não, tudo bem. Subi, um ano depois nasceu o meu filho David. Então, as forças do milagre aqui de Sará existem ainda hoje em dia também. Quem quiser um filho homem pode subir na Torá nessa paraxá, vale a pena tentar. Não prometo, porque a gente não pode prometer nada. Mas aprendemos uma simpatia. Mas a simpatia foi uma simpatia bem simpática, vamos dizer assim. Sim. E esse é o segundo anjo. O terceiro anjo foi para avisar que vai ser destruído Sodoma e Gomorra. Ou destruir. Confere. Ele foi destruir. Ele foi destruir. Ou tá ligado à destruição. Tá ligado à destruição. Então são 3 anjos, 3 missões distintas. Sim. E a pergunta é, que um anjo não pode fazer... Eu tenho acho que 5, 6, 7 trabalhos que eu faço, né? Ao mesmo tempo. Um anjo não pode fazer 2 missões. Ele podia chegar para Abraão, trazer um arefuá shlemá para ele, depois falar para Sará que ela vai ter um filho, e adiante para Sdom para virar o país lá. É uma pergunta que procede. Agora, essa pergunta, ela cria uma janelinha que a gente pode entender um pouco como funciona o mundo espiritual. O que quer dizer isso? Que cada anjo tem uma tarefa. Como pode ser uma coisa dessa? Então, para a gente começar a entender isso, pode-se falar que se os 2 anjos tivessem a mesma tarefa, 2 anjos, cada um tem a mesma tarefa, na verdade não são 2 anjos, seria um anjo só. Porque a única diferença de um anjo para o outro é que ele tem uma tarefa diferente. Assim os cabalistas explicam. Se 2 anjos, 3 anjos, 4 anjos, ou milhares de anjos têm a mesma tarefa, é o mesmo anjo. Porque toda a diferenciação de um anjo para o outro é que ele tem uma tarefa específica. Quer dizer, o homem, né, difere um do outro, tanto corporalmente, né, o corpo que é diferente, as ideias são diferentes, né, os instintos são diferentes, a forma como a gente cresceu são diferentes. Os anjos, como são seres espirituais, e a função deles é fazer alguma coisa sem livre-arbítrio, o que sobra então em divisão entre anjos é a tarefa deles. O que é importante de saber isso? Não é uma mera curiosidade espiritual, é da gente entender um pouco como o mundo espiritual funciona, e isso tem uma grande consequência que a gente vai falar daqui a pouco. Que vamos falar de outros seres espirituais que a gente conhece. Por exemplo, existe um ser espiritual que a gente conhece, chama amor. Ele não vive no mundo físico, ele vive no mundo espiritual. Existe outro ser que se chama amizade. Ele também existe no mundo espiritual. Existem muitos seres que habitam o mundo espiritual. Outro ser, por exemplo... São forças espirituais, né? Seriam? Forças. Sem entrar agora nas definições, a gente só admite que você olha no mundo físico, você não vê o amor, você vê expressões do amor, mas você não vê o amor em si. Ele provavelmente habita em algum lugar no mundo espiritual. Amizade, ódio. Existem vários seres... As próprias leis da natureza também. As próprias leis da natureza. Não está escrito em nenhum lugar. Os princípios que regem o universo, eles estão... Não estão escritos em nenhum lugar. Exatamente. A gente vê o comportamento deles. Então, eles estão num plano espiritual. Agora, se é assim, vamos vou fazer um jogo com você. Vamos dizer que tem 3 seres do mundo espiritual que eu acabei de comentar. Amor, ódio e amizade. Vamos dizer que eles estão sentados, um mais perto, um mais longe do outro no mundo espiritual. Quem está mais sentado mais perto de quem? Se você fazer um triângulo, e cada, como você fala, canto do... Já esqueci em português como fala, não é vértice. Vértice? Cada vértice do triângulo estão sentados 3 seres. O amor, a amizade e o ódio. Quem você poria mais... Não vamos falar de um triângulo equilátero. Vamos dizer que é um triângulo escaleno.
e que tem... Não foi demais. Foi demais. Essa eu tirei do fundo do baú. E qual os dois que estão mais perto, pela sua opinião, Rabino Kalmush, e qual seria o que está numa vértice mais longe do triângulo? Não tem resposta certa. Pela sua opinião. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer. De maneira assim, instintiva. Né? Instintiva. Seria o amor com a amizade. Ok. E o ódio estaria numa vértice mais longe. O ódio é uma vértice mais longe. Sim, é uma versão que a gente pode aceitar. Agora, se você pensar no que eu te levei agora a pensar, que você estabeleceu que tem dois seres espirituais que eles estão mais perto e tem um ser espiritual que está mais longe. Qual foi o seu critério para isso? Que muita gente que tem o amor leva a amizade e a amizade leva ao amor. Uma coisa leva a outra. Em outras palavras, você está me dizendo aqui que o amor e a amizade, eles são parecidos. Então aqui a gente descobre um dos princípios do mundo espiritual. Um dos grandes princípios do mundo espiritual, não da física, da metafísica, é que seres no mundo espiritual, que no mundo espiritual não é um mundo físico que tem o espaço. O espaço foi criado no nosso plano físico. No mundo espiritual, coisas que são mais próximas, são mais parecidas, elas são mais próximas. E coisas que elas, pela natureza delas... Se elas têm a mesma meta, elas são únicas. Se elas têm a mesma meta, se elas são tão parecidas, ao ponto que dois anjos, que eles têm a mesma tarefa, eles são exatamente iguais, ao ponto que não existe distância entre eles, e eles se fundem numa entidade só. Isso é uma coisa que a gente pode entender. Então, no mundo espiritual, aprendemos um dos princípios que rege o mundo espiritual, que coisas que são parecidas ou semelhantes estão mais perto, e coisas que são mais distantes, que são mais distintas, mais diferentes, elas estão longe no nosso linguajar. Se é assim, como a pessoa se aproxima de Deus? Qual é a maneira da pessoa se aproximar de Deus? Se aproximando, sendo parecida com Ele. Sendo parecido com Ele. E isso é um dos grandes princípios do judaísmo, na verdade. Que se a gente, de certa maneira, emular, é claro que a gente não está falando aqui da essência de Deus, que Deus é algo inimaginável e não pensável em Machavat Fissa Beiklar, né, como a Hassidut diz, que num pensamento não consegue entender a Deus. Mas o que assim a gente pode entender como Deus se comporta no mundo. E se a gente simular o comportamento divino, nós vamos estar dentro da capacidade humana semelhantes a Deus, então nós vamos poder nos aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. De certa maneira, um segredo para todos nós, todas as mitzvot da Torá, vocês podem brincar comigo, todos os mandamentos da Torá, vocês podem testar a gente no diálogo do YouTube, que você fala uma mitzvah, um mandamento, e a gente vai falar o que é a pessoa, o que ele tem de parecido. Por exemplo, a gente pode falar da primeira mitzvah, não para o povo de Israel, mas para Adam Arishon, que ele foi comandado, qual o primeiro mandamento? Ou seja, se multiplicar. Se multiplicar, a criação, que a criação na verdade é criar um ser humano novo. Uhum. Isso aí é claro que é uma coisa que é semelhante a Deus, faz o homem ficar semelhante a Deus. Por isso que é uma mitzvah tão importante talvez, porque a base, né, da criação do mundo foi essa força natural que tem Deus de criação, né? O povo de Israel mantém o sábado, guarda o sábado porque Deus criou, ele descansou no sábado, nós descansamos no sábado. Ao ponto que o Talmud fala que Deus também põe tefilim, e discute até o que está escrito nos pergaminhos do tefilim de Deus. É algo que a gente está falando aqui, simbólico, espiritual, mas a ideia, essa ideia já apareceu nos sábios, que é a ideia que nós somos semelhantes a Deus pela aproximação. Na verdade... Inclusive, sabe que uma vez o pessoal em casa não está acostumado com as yeshivot aqui em Israel, mas a gente sabe, por exemplo, que no Shabbat existe uma proibição de carregar de uma propriedade particular para uma propriedade pública. Por exemplo, você não pode tirar uma coisa da sua casa, né, e carregar para a rua. Do domínio particular para o público, né? Então, o Rabino perguntou uma vez na yeshiva, se está escrito que a gente quer se comportar como Deus carrega para todo lugar. Quando ele faz chover, de onde vem a chuva? Vai para todo lugar, vai da casa de lá para cá, de cá para lá, assim.
Deus então carrega de várias propriedades, então de uma para outra. Então como ele faz isso, então se a gente vai se comportar como ele? A resposta que ele deu é que para Deus tudo é propriedade particular. Muito boa. Você pode falar também da onipresença. Como ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, então não é um transporte. Transportes são só para entidades como a gente, que precisam de um lugar ao outro. Você tem que perguntar. Mas tá certo. Isso que a Torá fala na verdade, né? Que a Torá comanda em hebraico, diz Lalechet bidrachav uledavka bo. Ir nos caminhos de Deus e grudar, né? Davka deve aqui em hebraico, grudar. E grudar nele. Você tem que grudar em Deus. Como grudar em Deus? A Torá fala, a Gemara, o Talmud, né, pergunta, a babilônico pergunta, como você pode grudar nele? Ele é um fogo intenso que está queimando, como você pode grudar? Ela e da Bek Bidrachav, você exatamente. tem que grudar. E é o que a gente falou aqui o tempo todo. Seus caminhos, agora, se juntar aos seus caminhos. A gente fazer os caminhos de Deus é se comportar como Deus, de certa maneira, na nossa escala humana. Então a gente acaba se aproximando tanto que a gente vai ficar tão parecido. Então, apesar que a gente só Tselem Elohim, a gente é só uma imagem de Deus. A gente não pode chegar a ser Deus, mas igual cálculo infinitesimal, que você pode se aproximar do eixo, mas você nunca vai chegar. Tendência, a direção. Você tem a tendência de chegar àquilo, mas você nunca vai chegar igual uma integral, você não vai chegar naquilo nunca, mas você entende a tendência do negócio. E aí você vai lidar ficar bom, você vai estar quase que colado com ele nesses termos. Talvez a ideia a prática para isso, que eu costumo falar às vezes, é. Vamos dizer que você está numa situação difícil, né? Você chega, sei lá, você está na rua, você está esperando o farol abrir, né? Quando o farol abre, você começa a se mexer, um cara aí atrás já começa a te buzinar. E buzina, sai do lado, e te xinga, não sei o quê. Agora você tem que fazer as contas, na minha opinião, dessa maneira como você apresentou, é o seguinte. Se quem tivesse sentado aqui agora no volante, não fosse eu, fosse Deus, como ele reagiria agora? Bom, alguém pode falar que ele atiraria um raio nele, que acabava com ele com um raio e acabou, né? Mas eu não acho. Acho que o Deus ia falar... que esse cara tá... que me importa dessa pessoa, né? Que posso acrescentar se eu fizer alguma coisa, se eu gritar ou não? O que isso vai me acrescentar agora? Eu tenho tanta coisa importante para fazer na minha vida, eu vou cuidar agora dos problemas psicológicos desse cara? Eu não tenho tempo para isso agora. E adiante, bola para frente, como se diz. Às vezes isso ajuda, né? Imagina se você fosse uma pessoa... Você não é você, né? Eu não sou o Rony, eu não sou o Meir Carlos. Eu sou Deus agora. Como eu vou me comportar numa situação que eu estou delimitado, normalmente, no mundo, como eu posso me comportar? Eu queria deixar só uma pergunta como um teaser para a semana que vem. Como é que fala isso em português? Chamar vocês para ver o nosso vídeo semana que vem, que vai ser continuação talvez desse assunto, que é... A pergunta é dessa história de se você se parecer ou estar próximo de Deus é algo principal no judaísmo ou na vida da pessoa, de modo geral, é uma coisa a mais, uma ideia bonita que se você tem, é legal, se você não, ok, tudo bem. Na semana que vem, então. A gente semana que vem, se Deus quiser. Então na semana que vem, fala sobre essa na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Escolha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.